Esse homem ficou preso dentro de um mercado. Kevin Blackwood se trancou dentro de um mercado chamado Aldi depois que ele fechou. Quando ele percebeu o que tinha acontecido, o alarme começou a disparar e ele precisou chamar a polícia pra conseguir sair. O pior é que isso nem foi culpa dele, porque um funcionário fechou o mercado 15 minutos mais cedo e não verificou se tinha alguém no lugar. Mas eu acho que esse é um dos melhores lugares pra ficar preso, porque pelo menos tem comida infinita. I don't have to worry about starving to death because there's plenty of food and there's also a bunch of alcohol in that rack. E finalmente os policiais chegaram, destrancaram a porta e liberaram o Kevin. Quanto tempo você sobreviveria contra esses personagens? Primeiro, Pac-Man. Um ser humano normal sobreviveria só cerca de 5 minutos. Mas, dependendo do quão rápido você for, daria pra durar um pouco mais. Próximo, Steve de Minecraft. Enfrentando ele, você sobreviveria só cerca de 3 minutos. Porque ele seria, basicamente, a pessoa mais forte do mundo. Se você fosse lutar contra um Battle Droid de Star Wars, você duraria cerca de 5 horas. Porque apesar de serem bem fortes, eles não são muito inteligentes. Bob Esponja. Você sobreviveria basicamente uma vida inteira humana, de 70 a 80 anos. Porque ele não é forte, inteligente nem rápido. Mas ele acabaria ganhando a batalha, porque as esponjas vivem cerca de 2.000 anos. E por fim, Thanos. Você sobreviveria só 0,3 segundos, porque é o tempo que leva pra ele estalar os dedos. Os piores brinquedos já criados. Em 1975, a Mattel criou uma boneca da irmã da Barbie, a Skipper. Ela parecia uma boneca adolescente normal, mas quando você girava o braço dela, o busto da boneca começava a crescer. Essa mudança no corpo da boneca gerou muita polêmica e ela foi cancelada. O boneco Baby Wee tinha um design extremamente realista. Quando você dava água pro boneco, ele fazia xixi e molhava a fralda. Quando as meninas iam trocar essa fralda, descobriam que as partes íntimas do boneco eram extremamente detalhadas, o que também fez ele ser cancelado. Acredite se quiser, mas em algum momento alguém teve a ideia de um brinquedo de casa funerária. Ao invés de sentar as bonecas pra tomarem chá, elas sentavam do lado de um caixão pra velar um corpo. E por fim, a empresa Play-Doh criou um kit de massinhas em que as crianças podiam criar cocô. Obviamente, isso também foi cancelado depois de um tempo. Pessoas que comemoraram cedo demais. Esse empilhador de copos bateu seu recorde, mas começou a comemorar e esqueceu de apertar o botão que parava o cronômetro, e por isso perdeu o recorde. Durante as Olimpíadas, uma snowboarder perdeu a chance de ganhar uma medalha. Ela tava ganhando e por isso resolveu se exibir fazendo uma manobra. Só que ela se torceu no ar, perdeu o equilíbrio, caiu e foi ultrapassada. Nesse jogo de vôlei, uma jogadora conseguiu salvar a bola com o pé. Só que o time adversário não viu e começou a comemorar achando que tinham ganhado. Quando o goleiro salvou a bola de ir pra rede, ele parou de prestar atenção e começou a comemorar quando isso aqui aconteceu. E por fim, durante essa corrida, a pessoa que tava em quinto lugar começou a correr o mais rápido possível pra ultrapassar quem tava na frente e ganhar a corrida, enquanto a pessoa que já tava na frente tava comemorando e perdeu. Qual é o pior dia pra fazer aniversário? Se você tiver algum deles, eu sinto muito. 21 de janeiro é um dos piores dias pra fazer aniversário, porque é quando a taxa de depressão é mais alta. Então sua festa vai ser meio deprê. Se você compartilha o seu aniversário com um dos seus pais, isso não é um grande problema. Mas se você compartilha com um irmão, recebe 40% menos presentes e atenção. E isso cai ainda mais se seu aniversário for em janeiro ou fevereiro. Provavelmente porque as pessoas têm menos dinheiro. Compartilhar o aniversário com o aniversário de casamento de um ente querido ou com a data de falecimento de alguém também é bem ruim. E se o seu aniversário cair em dia de eleição, ele também fica bem chato. Aniversários em feriados também são péssimos. Mas fazer 1º de janeiro ou 31 de dezembro tá entre os piores. O segundo pior aniversário pra se ter também é o mais raro, 29 de fevereiro. Você recebe até 72% a menos de atenção e presentes, porque o seu aniversário só acontece a cada 4 anos. E por fim, o pior dia pra fazer aniversário é o Natal, porque você compartilha o aniversário com uma pessoa um pouquinho mais famosa. Os jeitos mais burros que pessoas já morreram. Em 1989, Michael Godwin saiu do corredor da morte e decidiu comemorar. Quando ele voltou pra sua cela e queria ver TV, descobriu que ela tava quebrada. E ele achou que seria uma boa ideia usar os dentes ao invés de um alicate pra arrumar o dispositivo. Ele também, genialmente, estava sentado em um vaso sanitário de metal enquanto fazia isso. Ele morreu eletrocutado na mesma hora. Em 2002, um fazendeiro brasileiro encontrou uma colmeia na sua fazenda e resolveu utilizar fogo para se livrar das abelhas. Só que ele não tinha nada para colocar na cabeça para se proteger da fumaça e da picada das abelhas. E por isso resolveu usar um saco plástico. Só que ele não lembrou que precisava respirar e esqueceu de fazer um buraco no saco. E quando sua esposa saiu para procurar ele, encontrou ele sufocado embaixo da colmeia. Em 2002, um homem romeno decidiu não olhar que horas o seu trem ia passar. Em vez disso, ele decidiu deitar nos trilhos do trem para escutar quando o próximo trem
chegasse. Só que aparentemente a audição dele não tava muito boa, porque ele não ouviu o trem chegando e foi atropelado. Como os animais dormem? As girafas dormem muito pouco, cerca de 2 horas por dia, e normalmente dormem de pé. Já as baleias desligam só metade do cérebro de cada vez. Daqui elas consigam subir até a superfície para respirar. As corujas dormem durante o dia, empoleradas ou deitadas em galhos e lugares escondidos. Já os morcegos dormem durante o dia de cabeça para baixo. Os flamingos dormem em pé em uma perna só e deitados no próprio corpo. Já as onças dormem de 10 a 12 horas por dia e conseguem descansar em cima de galhos super finos. Os elefantes dormem de 2 a 4 horas por dia e conseguem dormir em pé, mas deitam quando realmente querem descansar. E por fim, os mosquitos não dormem que nem a gente, mas entram em estado de repouso, em que eles ficam parados economizando energia até voltarem a voar. Logos que você lembra errado. Você provavelmente lembra do logo da Volkswagen assim, um V misturado com um W. Mas não, tem um espaço entre as duas letras que separam elas. A maioria das pessoas acha que o logo da Ford tem uma linha saindo do F, mas na verdade ele sempre foi assim. Encontrar o óleo é uma tarefa bem difícil, mas você provavelmente nunca percebeu que ele tem uma bengala. O Pikachu, que a gente já viu milhões de vezes, não tem uma marca preta na cauda. E o homem do Monopoly sempre foi assim, certo? Errado, ele nunca teve um monóculo. E por fim, o logo do famoso chocolate Kit Kat nunca teve um hífen. O quê? Mentiras que a escola te ensinou. Você provavelmente acha que os animais pré-históricos já foram extintos, mas isso não é 100% verdade. Alguns deles, como o tubarão frilado e o gharial, existem até hoje. E até os dinossauros não desapareceram 100%, porque as suas linhagens evoluíram até se tornarem as aves que a gente conhece hoje. Você provavelmente aprendeu que os humanos vieram dos chimpanzés, mas isso é mentira. A gente até tem um ancestral em comum, mas a gente não veio deles. Você provavelmente aprendeu que a Terra é redonda, mas isso também é mentira. Apesar de parecer muito, o formato real da Terra é um geóide, que é uma forma arredondada com uma superfície irregular. Os erros mais caros da história. Em 2009, o James tinha 7.500 bitcoins, mas acabou derrubando limonada no notebook em que guardava eles e jogou ele fora, esquecendo que os bitcoins estavam ali. Isso significa que hoje, em um lixão, existe um notebook que vale 750 milhões de dólares. Parecido com o Laszlo, que em 2010 estava sem dinheiro e resolveu usar 10 mil bitcoins para comprar 2 pizzas, que hoje valeria 1 trilhão de dólares. Nolan Bushnell, fundador do Atari, recebeu a proposta de ganhar 30% da Apple, ao invés de 50 mil dólares por ter ajudado a construir um computador, o que significa que ele perdeu 1,2 trilhões de dólares, que é o quanto esses 30% valem hoje. Joe Green criou um jogo pro Mark Zuckerberg que depois virou o Facebook, mas o pai do Joe não gostava do Mark e fez eles pararem de trabalhar juntos, e fez ele recusar o que hoje valeria bilhões de dólares. E por fim, um casal britânico comprou um bilhete de loteria que tinha os números vencedores, mas o banco recusou a sua compra, porque o saldo deles estava negativo e eles não conseguiram verificar a compra, perdendo 35 milhões de dólares. Quanto tempo você viveria sem esses órgãos? Se você não tivesse um pulmão, pode ficar tranquilo, porque daria pra viver uma vida normal até a velhice, só que sem muito esforço físico, parecido com uma vida sem um rim. Se o outro estiver saudável, dá pra ter uma vida normal. Sem estômago, acredite se quiser, daria pra viver mais de 70 anos. E o mesmo acontece sem a vesícula biliar. Dá pra chegar até a velhice, porque não é um órgão vital. Sem nariz, a sua expectativa de vida seria de 59 a 65 anos. E sem língua, com treinamento, você chegaria até uns 50. O mesmo aconteceria sem bexiga. Sem fígado, a situação piora. Sem tratamento, você viveria só 2 dias. Sem pele, seria menos ainda. Você aguentaria entre 6 e 20 horas. Sem o coração bombeando sangue para os seus órgãos, você sobreviveria só 10 minutos. E por fim, sem cérebro, você iria dessa pra melhor em uns 5 minutos, porque não conseguiria controlar o seu corpo. Jogos que são impossíveis de zerar. Você pode, teoricamente, jogar The Sims 4 pra sempre. Se o seu personagem morrer e tiver filhos, o jogo continua normalmente. E existem pessoas que já criaram centenas de gerações no jogo. Animal Crossing termina em 2060. E quando você chega em 1º de janeiro de 2061, ele mostra uma mensagem pedindo pra você alterar a data. E o jogo continua normalmente. No Man's Sky é impossível de zerar, pela quantidade infinita de galáxias e mundos que ele tem pra explorar. Call of Duty Zombies também continua pra sempre, mas o nível mais alto que alguém já chegou é 255, depois de jogar mais de 300 horas seguidas. Minecraft também pode ser explorado pra sempre, mas teoricamente acaba quando você derrota o Ender Dragon. E por fim, o jogo do dinossauro do Google Chrome também pode ser jogado por milhões de anos seguidos, o que faz ele ser impossível de terminar. As maiores coisas que já foram roubadas. Uma árvore. Em 2022, ladrões resolveram roubar uma árvore de 800 anos, de 9 metros de altura. Eles começaram a cortar a árvore e chegaram na metade, até que decidiram fazer uma pausa e ir pra casa. Foi aí que os guardas florestais encontraram a árvore cortada no meio
e decidiram terminar o corte pra ela se decompor. Só que alguns dias depois, os ladrões voltaram e acharam a árvore 100% cortada. E aí eles levaram ela pra casa. E até hoje, ninguém sabe como eles conseguiram transportar ela. Uma praia. Em 2008, essa praia jamaicana tava cheia de areia branca pura e vale muito dinheiro no mercado paralelo. Ela tava numa área isolada, o que era perfeito pros ladrões. A areia, que tinha 121 metros de profundidade, desapareceu completamente. Eles precisariam de 500 a 1000 caminhões de areia pra tirar tudo isso dali. Mas a areia não tinha nenhuma marca de pneu. E até hoje ninguém sabe quem fez isso e nem como. Qual o tamanho real das coisas? É assim que seria o céu se Saturno estivesse no lugar da Lua. E se fosse Júpiter, seria maior ainda. O Titanic era o maior navio já construído em 1912. Mas esse aqui é ele comparado com os navios de hoje em dia. Se você acha que as pirâmides do Egito não são tão grandes e imponentes assim, esse aqui é o tamanho de uma pedra delas comparada com um ser humano. Já a África é tão grande que caberiam todos esses países dentro dela. O Parque Nacional de Sequoia, na Califórnia, tem 5 das 10 maiores árvores do mundo. E essa árvore aqui tem mais de 80 metros. Esse aqui é o modelo em tamanho real do maior animal voador que já existiu na Terra. Sabe, esse pequeno ponto no Sol é Mercúrio. E acredite se quiser, a Terra não é muito maior do que isso. Teorias de desenhos que vão arruinar sua infância. A Princesa Peach não luta contra o Bowser porque ela secretamente é apaixonada por ele, não pelo Mario. Na maior parte de Pokémon, o Ash estava em coma porque caiu de bicicleta, o que explica porque ele nunca envelhece, não fica de castigo por ter 10 anos e brincar com um monte de animal selvagem, e vê os mesmos enfermeiros e policiais em todas as cidades que ele vai. Todos os personagens de Ursinho Pooh representam uma doença mental, e o Christopher Robin tem na sua cabeça, como depressão e TDAH. O Garfield tem desnutrição severa, e que o John e o Woody são alucinações que ele tá tendo, o que também explica porque ele pensa tanto em comida. Todos os bebês de Rugrats são uma criação da imaginação da Angélica, e por isso ela é a única que consegue conversar com eles, assim como Nemo não existe, e é uma imaginação da cabeça do Marlin, que não aceita ter perdido o filho no começo do filme. E por fim, a fenda do biquíni são as consequências de um teste nuclear que aconteceu em Bikini Atoll em 1950, o que explica por que as casas são peças antigas e por que os personagens são deformados. E aparentemente isso é confirmado, tá? Características que você não gosta, mas que em outros países te deixam lindo. Seu dente é torto? Então vá pro Japão, porque lá ter os dentes levemente desalinhados é considerado atraente. E muitas mulheres até pagam dentistas pra conseguir isso artificialmente. E se você for canhoto, vá pra França, porque em algumas regiões de lá, ser canhoto é considerado boa sorte. Aqui no Brasil, as pessoas loiras se destacam bastante. Mas se você tiver cabelo castanho e ondulado na Dinamarca, vai ser considerado muito bonito, já que a maioria da população de lá é loira. Se você sofreu bullying por ter monocelha, vá pro Tajiquistão, porque lá as sobrancelhas grossas e unidas são um símbolo de originalidade e beleza. Agora, se você é alto e magro, vá pro Reino Unido. Lá, a figura alta e esbelta é o padrão de beleza. E se você tem alguns quilinhos a mais, vai ser considerado muito bonito na Mauritânia, porque lá a gordura é um símbolo de status e dinheiro. Personagens de desenho que existiram na vida real. O Shrek foi baseado em um lutador chamado French Angel, que tinha uma doença que fazia os seus ossos crescerem sem parar. E ele era conhecido por ser charmoso apesar da aparência. A Úrsula, da Pequena Sereia, foi baseada na Divine, uma drag queen americana. E a Ariel foi desenhada com base na Alyssa Milano mais nova. O Popeye foi baseado em um homem chamado Frank Angel, que era famoso pelo seu cachimbo e ser muito forte. Já a Betty Boop foi baseada na Ellen Kane, e ela até processou o criador porque não gostou da caricatura, mas perdeu o processo. Até o James Bond foi baseado em um agente britânico chamado Forrest Leo Thomas, que era conhecido por ser bonito e bom no seu trabalho. A Branca de Neve foi baseada em uma mulher chamada Margaret von Waldeck, que trabalhava em uma mina com crianças deformadas, que eram chamadas de anões como forma de insulto. E por fim, o Snape de Harry Potter foi baseado no professor de química da vida real da J.K. Rowling, John Nettleship. Vídeos virais expostos por serem falsos. Em 2020, viralizou um vídeo que mostrava pessoas procurando coronavírus usando uma câmera de calor, mas ao invés disso, ele capturou só várias pessoas peidando. E eu sinto informar, mas é praticamente impossível que uma câmera dessas detecte flatulências, porque a tecnologia delas não é feita pra isso. Então, o vídeo é falso. Nesse outro vídeo viral, um homem tava pilotando um avião, quando um caça passou do lado dele e balançou a asa pra falar oi. Desculpa estragar sua infância, mas esse vídeo é montagem. Já nesse vídeo, o brinquedo solta os passageiros de uma altura absurda e depois balança eles ainda mais rápido. Infelizmente, ou felizmente, tudo isso foi edição. E é assim que o brinquedo original é. Por fim, esse vídeo enganou a internet inteira, quando esse homem disse que encontrou seu eu do futuro, de 2042. E apesar de ter enganado bastante gente por causa das tatuagens, ele era só um comercial.
O que dava pra comprar com R$1 no passado. Em 1500, daria pra comprar 100 galões de cerveja. Já em 1700, você compraria 50 quilos de queijo. Em 1800, o aluguel de uma casa. Em 1900, 50 quilos de arroz e 100 litros de leite. Em 1920, daria pra comprar 50 pães franceses. E em 1940, você poderia jantar num restaurante. Em 1960, R$1 comprava 300 ingressos de cinema. Em 1970, 15 pães franceses. Em 1994, você poderia comprar 1 litro de leite e 3 pães. Ou $1. Em 2010, 15 balas. Em 2020, um elástico de cabelo. E hoje, em 2025, você pode comprar um lencinho pra enxugar suas lágrimas. Tamo precisando. Pessoas que quase foram de vala. Esse homem tava limpando a neve do seu carro, mas ouviu algo e conseguiu desviar só alguns milissegundos antes de um bloco de concreto de 3 metros atingir o seu carro. Já esse homem saiu do carro e correu pela rua sem olhar a faixa de ônibus. E quase foi atropelado. Essa ginasta tentou fazer um salto, mas perdeu o equilíbrio e caiu. Mas o seu treinador conseguiu pegar ela a tempo. Essa família de patos estava atravessando a rua quando do nada um carro apareceu. Mas incrivelmente nenhum deles foi atingido. E todos conseguiram chegar até o outro lado. Por fim, esse homem estava fazendo uma trilha quando encontrou um filhote de lince. Mas o que ele não sabia é que a mãe estava por perto. Por isso, ela perseguiu ele por 6 minutos. E fez vários ataques agressivos até finalmente desistir e ir embora. Segredos ocultos de lugares históricos. Durante a construção do Cristo Redentor, foram cortados milhares de pedaços de pedra-sabão. E nesses pedaços, as pessoas colocaram o nome de entes queridos, como forma de devoção. Além disso, o coração que fica dentro dele tem a árvore genealógica do Hector Levy, o cara que fez o Cristo. A Torre Eiffel recebe mais de 7 milhões de turistas por ano, mas muitos não sabem o segredo que ela esconde. Logo abaixo da ponta, tem um apartamento construído pelo próprio Gustavo Eiffel, para que ele pudesse admirar a vista de Paris do topo da sua criação. Há alguns anos, a tocha da famosa Estátua da Liberdade era uma varanda aberta pro público, mas infelizmente hoje em dia não dá mais pra subir. E por fim, apesar de aparecer em alguns filmes, muita gente não sabe que existem túneis escondidos embaixo do Coliseu, que eram usados pra guardar os animais antes das lutas. Se os desenhos de crianças fossem reais, eu não faço a mínima ideia do que isso era pra ser. Talvez uma pessoa loira? Uma flor? É um leão. Coitado dele. Esse desenho aqui era pra ser um trator, e vendo ele na vida real, eu comecei a achar que os tratores realmente deveriam ser assim. Gostei do design. Já esse desenho de um rosto não é muito ruim quando você olha assim, mas quando a gente transforma ele numa pessoa real... Lindo! Esse rosto aqui pode ser literalmente qualquer coisa. Uma pessoa, um monstro, uma piranha. Não, é um cachorro. E eu odeio admitir que eu achei ele muito fofinho desse jeito. O que aconteceria se você nunca tivesse nascido? Acredita em mim, o seu impacto no planeta é muito maior do que você imagina. Pra começar, considerando que você vive uns 70 anos, você produziria 10 toneladas de cocô durante a sua vida, vai perder 40 quilos de pele, vai tomar 50 mil litros de água e comer 42 mil quilos de comida, vai urinar 38 mil litros e vai perder entre 2 e 3 milhões de fios de cabelo, a menos que você fique calvo cedo. Você vai andar em média 216 milhões de passos e vai emitir 280 toneladas de CO2. Além da sua família, as empresas de tecnologia e entretenimento também iam sentir sua falta, porque ao longo da sua vida toda, você gastaria mais de 600 mil reais com elas, com computador, celular, videogames. Por isso, você é muito importante pro mundo todo. Jeitos insanos que crianças fugiram de casa. Um menino de 11 anos desapareceu enquanto fazia compras com a mãe, mas ela achou que ele só tinha ido caminhar. Só que, na verdade, ele tinha andado 3 quilômetros até o aeroporto, seguiu uma família aleatória e passou pela segurança sem ninguém perceber, sem passagem, cartão de crédito ou passaporte. O Liam embarcou num avião da Inglaterra até Roma e até encontrou um assento vazio. E foi só quando ele saiu por aí falando que tinha fugido de casa que os comissários perceberam que algo de errado não estava certo. E finalmente a mãe recebeu uma ligação avisando que seu filho pousou em Roma. Ele voltou pra casa, mas 5 funcionários foram demitidos. Depois de brigar com a mãe, o Drew, de 12 anos, disse que ia pra escola, mas na verdade virou notícia. Ele roubou o cartão de crédito dela, enganou a avó pra pegar seu passaporte e de patinete foi até a estação de trem rumo ao aeroporto. Lá, ele comprou uma passagem pra Indonésia e conseguiu embarcar. Chegando em Bali, ele alugou uma moto, reservou um quarto no resort que a família dele ficava e passou os dias nadando, pedindo delivery e até tomando cerveja. Foi só quando a sua mãe viu um vídeo dele no resort depois de 3 dias de busca que ele foi encontrado. A mãe teve que gastar 10 mil dólares pra buscar ele e disse que o menino não gosta de ouvir não. Os piores parquinhos. Quem pensou que seria uma boa ideia ter um escorregador que não dá pra lugar nenhum? De todos os lugares que poderiam colocar um buraco, colocaram na amarelinha. Alguém me explica por que o Homem-Aranha está usando calcinha? Ideia, fazer um escorregador que caibam 3 crianças. Obstáculo, falta inteligência. A pessoa tinha um trabalho, instalar um escorregador que as pessoas pudessem usar, e conseguiu falhar. Eu só queria entender por qual motivo tem um parquinho no meio de um cemitério. Já esse aqui tem mais escada do que escorregador. É divertido se você tiver
20 centímetros. Eu não sei se a parte da frente ou de trás é a pior. Vamos pro próximo. Esse escorregador tem um design incrível que é ser feito pra que você caia. Eu desisto. Atletas que foram pegos roubando. Em 2016, uma mulher belga ganhou uma competição de ciclismo na Europa. Mas quando ela passou todo mundo, a bicicleta parou de funcionar do nada. E foi aí que encontraram um motor escondido nela, que fazia ela andar muito mais rápido do que todo mundo. E aí ela foi banida de competir por 6 anos. Só eu que achei pouco tempo. Em 1983, o boxeador Luiz Resto ganhou contra Billy Collins Jr. Depois da luta, o pai do Billy foi até o Luiz pra agradecer e apertar a mão dele. Só que nesse momento ele sentiu uma coisa estranha na luva. Foi aí que eles descobriram que o Luiz tinha tirado o enchimento delas, pra que os socos ficassem muito mais fortes e machucassem o Billy de verdade. Ele foi banido pra sempre. Fred Lors bateu o recorde de maratonas em 1904, mas depois descobriram que ele pegou uma carona de carro, onde andou 17 dos 42 quilômetros. Só que aí, no ano seguinte, ele voltou e ganhou de verdade. Não pisca! Isso aqui vai bugar os seus olhos. Na tela, você tá vendo um círculo e um X. Mas e se eu te disser que você consegue fazer um deles desaparecer? Pra essa ilusão funcionar, clica no like. E quando você estiver pronto, cubra o olho esquerdo. Com o outro olho, começa a olhar fixamente pro X. E mova a cabeça pra frente e pra trás. Bem devagar, sem mudar sua tela de lugar. E quando você achar o lugar certo, o círculo vai desaparecer. Animais que eram gigantes no passado. Macacos. Há cerca de 5 milhões de anos atrás, viveu o Gigantopithecus, que era um primata que chegava aos 3 metros de altura e pesava 225 quilos. E esse é ele comparado a um humano. Preguiça. Os bichos preguiça de hoje chegam a uns 70 centímetros, mas o Megatherium podia chegar até 8 metros e foi um dos maiores animais terrestres. Jacaré. Eles já são bem grandes hoje, com uns 3 metros, mas o Deinosuchus chegava a ter 11 metros de comprimento e pesava 7 toneladas. Dava até pra engolir um humano. Os rinocerontes também são bem grandes, mas no passado o Paraceratherium chegava a ter 8 metros no total e pesava 24 toneladas. E esse aqui é ele comparado a um elefante. Capivara, oficialmente o animal mais fofo de todos, mas no passado elas eram as Josephus Ortigaza monese, o maior roedor do mundo, que chegava a ter 2 metros e pesar mais de 1 tonelada. Cópias descaradas de produtos conhecidos. Em 2009 surgiu a Olivia, a porquinha, uma cópia descarada da Peppa Pig. Já em 2016, no Brasil, apareceu o Chapeuzinho Vermelho e a sua turma, que apesar de não ser um porco, tinha exatamente as mesmas cores e personagens que a Peppa Pig. O filme Frozen foi um sucesso e, curiosamente, no mesmo ano, o Canadá projetou um filme chamado Frozen Land, que copiou descaradamente o logo do filme. A Disney, então, processou a produtora, e aí eles mudaram o nome pra A Lenda de Sarilla. Agora, por que comprar o Kit Kat se existe o Caticote? Ou por que comprar M&M se existe o H&H? Ou por que não, ao invés de comer Doritos, comer um Detos? Ou ao invés de Oreos, uma Boreos? E por fim, quem não ama mochila dá Adadas pra levar o seu material escolar. Os seus olhos mentem pra você. Por mais que isso pareça uma foto em preto e branco, ela na verdade tá cheia de cores. E pra ver elas, olhe fixamente pro ponto rosa no meio da tela pelos próximos 20 segundos. Clica 2 vezes na tela e vamos lá. Não importa o que aconteça, continue olhando pra esse ponto e não pisca. Mantenha o seu celular sempre na mesma distância, porque se você desviar os olhos, vai perder a cor e a ilusão não vai funcionar. A imagem cinza do começo vai virar uma foto colorida, mas pra isso funcionar, você precisa olhar até o vídeo reiniciar. Faltam só alguns segundos. Então, continua olhando, porque essa garota terminou com o namorado, mas no dia seguinte ele sofreu um acidente. Só que ela ficou extremamente grata por isso. A Jenna tinha terminado com o Mitchell depois de só 1 mês de namoro. E apesar do término ter sido tranquilo, ela ficou surpresa quando recebeu uma mensagem dele pedindo pra ela buscar ele no hospital, porque ele tinha caído de cabeça enquanto esquiava e ainda não podia dirigir. Confusa do porquê ele tinha mandado essa mensagem, ela pediu pra outra pessoa ir buscar ele. Mas mesmo assim, o Mitchell continuou insistindo pra que ela saísse com ele. E como eles tinham combinado de continuar amigos, a Jenna achou que esse era o motivo. Só que o Mitchell começou a se esforçar pra fazer muitas coisas por ela, como levar sorvete e presentes quando ela não tava se sentindo bem. E por causa dessa gentileza, depois de 1 mês, a Jenna decidiu que queria voltar com ele. Mas quando ela se desculpou por ter terminado com ele e pediu pra voltar, ela descobriu que ele não tinha ideia de que eles tinham terminado. Como o Mitchell sofreu uma pancada muito grave na cabeça, ele literalmente esqueceu do término e continuou tratando a Jenna como se eles ainda namorassem. Eles voltaram e 5 meses depois o Mitchell pediu ela em casamento. E hoje eles estão casados e felizes com um filho. Animais falando português. Perguntaram pra esse cachorro o que ele queria. E ele respondeu... Já esse gato tava tomando banho e ficou extremamente magoado com isso. Magoou mesmo. Outro também quis deixar bem claro o que tava sentindo. É bom tomar banho? É ruim. Esse gato ficou extremamente impressionado. Esse é uma vaca. E os corvos que não só falam, mas também têm voz de filme de terror. Olá, olá. E por fim, esse gato reflete o nosso sentimento sobre a vida.
segredos do Google. Se você pesquisar Squid Game, uma carta aparece. E clicando nela, você pode jogar batatinha frita 1, 2, 3. Pesquisando por Christmas e clicando no presente que aparece, você é transportado pro Polo Norte e pode jogar vários jogos de Natal, além de ter um contador de dias até o Natal. Se você pesquisar por Divertidamente 2 no Google, vai aparecer um botão que, se você clicar, várias memórias começam a cair e preencher sua tela. Digitando Monica Geller, aparece uma esponja, que quando você clicar vai mudar a cor do nome da personagem. Pesquisando por Detetive Conan, aparece esse pequeno comprimido e se você clicar nele, a sua tela vai ficar toda borrada. Ao buscar tomatina, esse tomate vai começar a pular. E se você clicar, pode encher sua tela de tomates. Por fim, se pesquisar Panipuri e clicar no botão, aparece um jogo em que você serve comida pras pessoas. Se você tocasse uma serra de mesa, você provavelmente acha que seus dedos seriam cortados, né? Mas nem sempre isso acontece. Isso porque algumas serras modernas conseguem diferenciar entre madeira e a sua pele. Quando o seu dedo entra em contato com essas lâminas especiais, elas detectam imediatamente a sua pele pelo fato de que ela conduz energia elétrica. Isso aciona uma resposta mecânica que para a lâmina em menos de 5 milissegundos, salvando a sua mãozinha. Momentos em que atores não estavam atuando. Kevin Nash é um lutador de 2,10 metros de altura que resolveu virar ator. E por isso fez o personagem O Russo em O Justiceiro. E em uma cena do filme, lutava com o protagonista. E nessa luta, o Justiceiro pegava uma faca que obviamente era falsa e fincava ela no ombro do Kevin. Só que no estúdio, por algum motivo, trocaram a faca falsa por uma faca verdadeira. Então, na cena do filme, o Kevin estava sendo esfaqueado de verdade. E ele não gritou de dor, só ficou no personagem. E essa cara de raiva é real. E essa cara de medo por ter esfaqueado um cara de 2 metros também. O Thomas Jane ficou se sentindo tão mal com o que aconteceu que ofereceu pagar ele como pedido de desculpas. Mas o Kevin pediu só uma cerveja. Nomes proibidos em outros países. Na Islândia é proibido dar nomes que comecem com a letra C pro seu filho. Isso porque não existe a letra C no alfabeto deles. Na Coreia do Sul, você não pode chamar o seu filho de Sam. Sung. Na Austrália, você não pode dar o nome Austrália pro seu filho. Já em Rosário, na Argentina, é proibido dar o nome de Messi. Nos Estados Unidos, você pode dar quase qualquer nome, menos Papai Noel. E eles também não podem conter números, emojis ou símbolos, o que faz muito sentido. Já na Suécia, é proibido dar o nome BRFXXCCXNNP CCCCLLMNNPXV CLMNCKSSQLDB 111116. Mas a pronúncia é Albin. E por fim, no Brasil, a lista de nomes proibidos é bem grande. Mas nada corta a criatividade do brasileiro. Vídeos virais expostos por serem falsos. Um vídeo de um funcionário do McDonald's falando que todos os copos tinham o mesmo tamanho viralizou em 2020. Mas isso é mentira. E foi provado que os copos já tinham líquido quando ele colocou a bebida. Nesse vídeo de uma luta do Mike Tyson em 1995, as pessoas viram um suposto viajante no tempo gravando com um celular. Mas na verdade ele só estava filmando com esse modelo de câmera, que era comum na época. Já esse vídeo mostra o que seria os Simpsons prevendo a data da morte da Rainha Elizabeth em 2022. Mas na verdade esse vídeo foi editado e o episódio original não tem esse papelzinho. Por fim, todos os anos viralizam vídeos de pessoas falando que conseguem abrir a porta de qualquer carro usando uma bolinha de tênis. Mas, surpreendendo 0 pessoas, isso não funciona. E elas estão usando só uma chave à distância para abrir a porta do carro. Segredos de truques de mágica expostos. Nesse truque, obviamente, o homem não consegue fazer o sal desaparecer de verdade. Mas por incrível que pareça, a explicação é bem simples. Olha bem pra mão dele. Percebe como ele parece agarrar o polegar nessa hora? Isso porque ele tá usando um dedão falso. Ele tá segurando esse dedo na mão como se fosse um copo. Depois, enche ele de sal, encaixa na outra mão e depois pega ele de volta e reposiciona pra poder derramar o sal. Já nesse truque, o segredo tá no braço dele. Mais especificamente, no fato de que ele nunca se mexe. Além disso, tem um relevo na camisa dele, que na verdade é o braço direito real. O braço que tá preso no ônibus, na verdade, é uma haste de metal, conectada em uma espécie de esqueleto onde ele senta. E falando em sentar, temos a clássica mágica do homem que senta no ar. E o truque tá na bengala que ele segura. Nela tem uma base de metal conectada a um poste, que tem um banquinho. O mágico precisa usar roupas pesadas e largas, onde ele possa esconder toda essa estrutura e dar a ilusão de que ele realmente tá flutuando. As coisas mais feias da história. Primeiro, o nome masculino mais feio, de acordo com a ciência, é Hubert. E o nome feminino mais feio é Gertrude. Sinto muito se o seu nome for algum desses. Já a cor mais feia do mundo, de acordo com várias pesquisas, é a Pantone 448C. Ela é tão feia que vários países pintaram as caixas de cigarro com ela, pra dar nojo nas pessoas e fazê-las pararem de fumar. O animal mais feio do mundo é o peixe-bolha. A raça de gato mais feia é o Sphinx. Eu discordo. E a raça de cachorro mais feia é o Krista chinês. Eu concordo. O signo com pessoas mais feias, de acordo com algumas pesquisas duvidosas, é Sagitário. A cidade do Brasil com as pessoas mais feias, de acordo com pesquisas, é Cubatão, em São Paulo. Não sou eu que tô dizendo, eu não conheço vocês. E por fim, a pessoa eleita mais feia do mundo é essa aqui. তুই যদি আমার শ্বশুর রে
এইভাবে নাম ধরে ডাকোস আমার মানিজ্জত থাকবো। বাট আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে। আর এই কটা দিন তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছো? স্যার আজকে আসি, শোধ বাদ দুধ বাদ, আজকে আসি। হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া। ভাই বড় ভাই আপনি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন নিয়ে যান করে নাই তাই বলো। ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো, ইপপ্রিজিং করতো, এই জন্য এই কি করো? আমি দাও হয়ে এলাম, আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই। সারা জীবন সুখে রাখতে পারে। স্যার আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না, ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর। আরে জুলি তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না, হইলা গেলে আর মনে পড়বো না। আব্বাস আর গুরুজনদের সম্মান করবি, তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি, ওইটা অনেক বড় অনেক শক্তিশালী। অগমত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম জানোস না? আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে। একদম ভালো লাগে। তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে কবিতা লিখতে হইব, কয় লাইন লেখছস দে, নাহলে কিন্তু আমি তোকে পিটাম দে। তাদের লাগবে হইব না ভাই, এটা স্যার আপনি যেটা করবেন এটা করবো। কোন কোন খারাপই করে কিন্তু কবিতা লিখতে পারবো না। কোনো মাপ নাই। এটা পইরে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো। আর তোর আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। এত কিছু ফালানোর সিস্টেম জানোস, আর প্রেমে ফালানোর সিস্টেম জানোস না? কথা তো একেবারে ফালায় দেওয়ার মতো না। আগে যদি তোরা গুলিও করস, আগে সালামটা তুই আনো। আপনার ছেলেকে আমার এত পছন্দ হয়েছে যে আমি তো বিয়েতে রাজি হয়ে গেছি। বছরও পড়বো না। আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম, তুমি যদি 7 মাস্তানি মুস্তানি অপরাধ, এই 7 দিন খালি খাবি। আর এরকম পট্টি দিয়ে রাখছোস কেন? আমি চাই এই মহৎ কাজটার সাথে আপনি থাকেন। আমাদেরকে একশো দুনিয়ার হাসা বেড়া। হ্যাঁ আরে বেটা বড় ভাইয়ের মতো একটা বড় ভাই মানে টুকুর। কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেবো। আর আমি কি কমো জানো? কমু তানিয়া ভালাবো কেমনে বেটা, কস না কেন ক বেটা। তোমার আমি আসো তুমি দাও দে আচ্ছা করে বুঝতেছি। গর্জন করলেই সবকিছু অর্জন হয় না, বুঝছো? তানিয়া শুধু ভাত কেন?
আসতে বলুন না, সেটা আমার একটু জরুরি কথা আছে। বাবা ভাই আমি তো এলাকা ছাড়ার আগে তুমি একটা গিরাট টুকরা ছেলে, যেই ছেলে তানিয়া আমার পিস্তলটা নিয়ে আয় তো। কাকা দুধটা, কাকাকে দুধটা রাইখে গেলাম গো। মাত্র সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে সে একটি অনাথ বাচ্চাকে আমি কত স্যাক্রিফাইস করছি, এলাকার বড় ভাই থেকে রিক্সা চালক হয়ে গেলাম, আর সেইটাই করবো। উফ, যে গরম জানিস না। আর এই বড় ভাই তোর মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব নিছে। সেলিম ভাই ভালোবাসার লেগে জেল খাটছিল। ভাই আপনি যত কথাই এই বাড়িতে ওই বদমাইশটার কথা একবারও ভুলে উচ্চারণ করবা না। ভাই মিনিমাম আপনি 17 লাইনের একটা কবিতা লেখেন, 17 লাইনের কবিতাটা কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো, তবু তানিয়া ভালো কেমনে বেটা কস না কেন ক বেটা। এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো উত্তরে পড়ে যাবো গা। আর তো আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। ও 700 লাইন লিখবো, আর বাদ বাকি 300 লাইন আমি লেখা বললাম। একটু নামিয়ে দাও। মানে ও ছাড়া পাক না পাক তাতে আমাদের কি?